Olá, meu povo querido da FEMAF, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja, depois de uma semana conturbada, eu espero que esteja tudo bem, vocês estejam, assim, ansiosos para que a gente possa finalizar nossa disciplina com muito conhecimento adquirido, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar, finalizando a nossa disciplina, nós vamos trabalhar a história da educação contemporânea. E vamos iniciar a nossa aula com os séculos das luzes. O século das luzes, que foi um período que aconteceu no final, aí já no século XVIII, e a gente poderia dizer que esse período foi um período que trouxe, como o próprio nome diz, muita luz, muito conhecimento, muita ideologia, muito questionamento, e mudou o comportamento de pensar, da forma de pensar daquela sociedade. Então, no século das luzes, a educação era racionalista e naturalista. O ideal liberal de educação, de acordo com Gadot, a Idade Moderna compreendeu o período de 1453 a 1789. 1789, que foi marcado aí pela Revolução Francesa, no qual predominava nesse período o regime absolutista, que nós já falamos na aula passada, que foi o período onde todo o poder era centralizado aí na mão do clero e da nobreza. Concentração do poder do clero da nobreza, eles eram que tomavam todas as decisões. Esse regime do absolutista findou com a Revolução Francesa, que defendia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da campanha da Revolução Francesa: liberdade para todos, igualdade e fraternidade. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade contra os privilégios hereditários da nobreza, Porque nesse período a nobreza é que detinha de todo o poder e de todos os privilégios, e ia passando de pai para filho, por isso hereditários, Então, visando assim a ascensão dos burgueses. Quem estava sempre no poder eram os burgueses, que propõe a igualdade de direito e oportunidade fundamentada no liberalismo. Então, a Revolução Francesa baseou também nas exigências populares de um sistema educacional. Antes da Revolução Francesa, foram as revoluções que eclodiram no século XVIII e colaboraram para a queda do absolutismo. Dentre elas, a Revolução Industrial, a Revolução Gloriosa e a Revolução Burguesa. Então, a Revolução Francesa foi o estopim para a queda da monarquia, para a queda do poder real. Então, a gente percebe aí que, por isso, que ela foi tão importante nesse período iluminista, no século das luzes, porque ela fez com que as pessoas, principalmente a terceira classe, que correspondia a 80% da população, reivindicasse pelo direito, que eles deveriam ter, já que o tema dessa campanha foi igualdade e fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente percebe aí que quem era que reivindicava esses direitos? O proletariado, a classe mais pobre, que correspondia a 80% dessa população. Então, mas a Revolução Francesa foi o estopim, mas antes da Revolução Francesa já existiram outras guerras, como a Revolução Industrial, que já estavam insatisfeitos. Essas revoluções aconteciam porque eles já estavam insatisfeitos com a classe da nobreza, onde todos os direitos detinham a esses nobres e ao clero.
No século XVIII é conhecido como o século das luzes, do iluminismo e da ilustração, pelo apego à racionalidade e à luta em favor da liberdade individuais. Nesse movimento aparecem mesclados as ideias e o sensualismo e do idealismo, do empirismo e do racionalismo de séculos anteriores. Né? Vocês observam que desde lá da antiguidade, né, no período da Idade Moderna, da Idade Medieval, todo o conhecimento ficou camuflado. Só que detinha desse conhecimento, só quem frequentava as escolas era justamente o clero e a nobreza. Mas a gente percebe que lá na antiguidade, né, já existiam civilizações como a cidade de Atenas, né, os pré-socráticos, os sofistas, né, que já reivindicavam e já traziam também a ideologia e defendiam, né, o racionalismo. Então a gente percebe aí que o século da razão, anunciado desde o Renascimento, né? Porque vocês sabem que foi desde o Renascimento. Nós vimos na aula passada a Idade Moderna. E na Idade Moderna a gente já vê com a reurbanização das cidades, né? A necessidade das pessoas frequentarem a escola. A gente vê a ascensão do comércio, né? Da comercialização, e a gente percebe também que foi o advento da ciência nesse período. Então, na Idade Contemporânea, isso vai apenas trazer de forma mais clara e liberal essas ideias, tá? E teve grandes líderes que buscavam esse ideal de racionalidade, de liberalismo, de iluminismo, vamos dizer assim. Então, é a luz, a razão, a grande sombra da qual estava coberta a terra. O homem agora queria conhecer e dominar a natureza. Então, nós percebemos aí o avanço, né, através desses iluministas, dessas ideias novas, como tudo vai mudar. O iluminismo é um período muito rico em reflexões pedagógicas e um de seus aspectos marcantes está na pedagogia política, centrada no esforço para tornar a escola laica e a função do Estado. Pela primeira vez, um Estado instituiu a obrigatoriedade escolar. A Prússia em 1717, início do século XVIII, né? Então, a Prússia, ela vai implementar políticas, né? Instituir a obrigatoriedade escolar. Pela primeira vez isso acontece, né? Início do século XVIII. Nunca se tinha discutido tanto a formação do cidadão através das escolas como no período da Revolução Francesa, em que se reivindicava uma educação laica, gratuita e para todos. Então, o ideal que eles queriam de liberdade, igualdade e fraternidade vinha com todo esse lema, essa busca incessante por melhoria para a classe do proletariado, para a classe dos mais pobres, né? Porque eles não tinham direito algum. Então, nesse momento, vai se instituir, né, a obrigatoriedade e uma educação, eles reivindicavam a educação laica, gratuita e para todos, sem exceção de algum, né? Como a gente viu nos outros períodos que a educação era para a classe mais elitizada. Mas ainda é elitista, né? Só os mais capazes conseguem prosseguir até a universidade.
Quer dizer, só a elite, só os mais ricos, só as pessoas que tinham poder aquisitivo chegava a uma universidade. Né? Para vocês verem que hoje, na atualidade, hoje nós temos acesso a essa universidade, ao direito da pesquisa, né? Ao direito ao conhecimento, seja ela de forma pública ou privada, mas nós temos esse direito hoje, essa liberdade de adentrar a uma instituição de ensino superior. Com o acentuado movimento pela liberdade individual, procurou-se libertar o pensamento da repressão exercida pelo sobrenatural, pelo obscurantismo religioso. Nasce então as correntes de pensamento que fundamentam a pedagogia da ilustração. Os enciclopedistas, o naturalismo e a pedagogia idealista. Apresentaremos a forma sucinta cada corrente de pensamento de seus respectivos e seus respectivos representantes. Então, eu escolhi algumas, não todas, porque são muitas, né? Mas, como o nosso tempo aqui é muito curto, então eu escolhi algumas correntes para que nós possamos apresentar essas correntes de pensamento que fundaram nova pedagogia, nova forma de ver, novos conhecimentos, deu origem a uma nova escola. Na primeira fase, predominam as ideias intelectuais e sensorialistas, representada pelos enciclopedistas, Condillac, Voltaire, Diderot, d'Alembert e, apesar das divergências, também de Rousseau. Alguns deles possuem um viés aristocrático, isto é, acredita na capacidade de bem usar a razão como atributo de uma elite intelectual. A burguesia temia que a educação das massas provocasse o desequilíbrio na ordem que então se estabelecia. Diderot, organizador ativo da obra A Enciclopédia, é um dos que defendem a educação democrática, aconselhando a universalização da instrução, já que para ele é mais difícil explorar um camponês que saber ler do que um analfabeto. Então, nesse primeiro momento aí, predominou várias ideologias de intelectuais, né, que representavam esse conhecimento, essa ideologia, tá? Então, nós vamos falar de alguns aí, como eu citei acima, para que nós possamos conhecer a corrente de pensamento desses iluministas. Numa segunda fase, predomina a ideia do naturalista Jean-Jacques Rousseau, o qual, apesar de conviver com os enciclopedistas, tornando-se muito amigo de Diderot, diverge dos outros em muitos pontos. Dentre suas obras, destaca-se Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens do contrato social e Emílio ou da educação. Costuma-se dizer que Rousseau provocou um interesse pedagógico no aluno, não mais no professor, que não deve ser encarado como um adulto em miniatura. Ele critica a educação intelectualista, formal, livresca e valoriza a experiência, a educação ativa voltada para a vida, para a ação. Esse é o sentido que ele dá para a educação natural. Então, Rousseau ele vai acreditar, né, numa ideia de educação voltada para a vida, para a ação, né? E ele difere
de alguns outros iluministas, porque ele vai contradizer algumas ideias pela qual ele não concordava. Para Rousseau, o importante é levar a criança a pensar. Olha aí, observa aí. O importante é levar a criança a pensar, não como um processo que vem de fora para dentro, mas como desenvolvimento interno e natural. Para ele, o homem em estado de natureza, ele é bom, mas se corrompe na sociedade, né? Então a gente vê que a ideia, a corrente de pensamento de Rousseau é voltada para um pensamento de fazer com que a criança pense, né? Que leve o processo a criança a pensar. O seu pensamento pedagógico não se separa da sua concepção política, apesar de ser criticado por defender uma educação elitista e individualista, já que Emílio é acompanhado por um preceptor. Rousseau se opõe à educação de seu tempo, extremamente autoritária, e inaugura uma nova era na história da educação. Ele observava que naquele período estava havendo uma transição, mas que a educação anterior a essas ideologias eram muito autoritárias, né? Ou seja, os professores daquele período autoritários e queriam impor conhecimento, ou seja, o aluno não tinha liberdade de pensar, o aluno não tinha liberdade de criticar, o aluno não tinha liberdade da pesquisa, né? De reinventar, de buscar o novo, de novas ideologias. Então, para ele, naquele período, a escola era considerado uma escola autoritária, então ele vai inaugurar uma nova era para a história da educação. Ele institui o marco que divide a velha e a nova escola. Nós iniciamos a falar, né, na aula passada sobre a escola nova. Nós não vamos ter um tempo de discutir, né, como essa escola nova se formou, porque hoje nós estamos apenas apresentando para vocês algumas correntes de pensamento da história da educação no período iluminista, século 17, 18, né, até a atualidade. Então, ele constitui o marco que dividia a velha e a nova escola, sendo o precursor da escola nova, que se inicia no século XIX. A pedagogia de Rousseau foi a primeira tentativa radical de oposição fundamental à pedagogia da essência e da criação de perspectiva para a pedagogia da existência, de fato e de direito, né? A pedagogia, o ensino a crianças, ele começava a ser pensado de forma diferenciada, com metodologias, né? Com estratégias para que essas crianças pudessem ter a liberdade de pensar e colocar ou expor a sua ideia. Numa terceira fase, predominam o idealismo de Kant, né? Que, influenciado por Rousseau, acreditava que o homem é o que a educação faz dele, destacando os aspectos morais sobre os intelectuais na formação dos jovens. Uma nova forma de pensar que também difere das outras ideias de Rousseau. Nessa influência, defendia o princípio da atividade da educação. Kant escreveu as obras sobre pedagogia, resultado das anotações de aulas ministradas. Crítica da razão, na qual desenvolve a crítica do conhecimento, a crítica da razão prática, né? Quer dizer, uma fusão, né, desses resultados que ele escreveu a partir
da prática em que ele presenciou, né, a ministração dessas aulas. Ele fazia as suas anotações, né, e observava essa criticidade em relação à razão, a ideologia mais eficaz. Então, faz análise da moralidade, assim retomou o debate entre os racionalistas, né, que era esses racionalistas, os principais representantes aí foi Descartes, e os empiristas, né, Bacon e Locke. A educação nacional do século XIX. Até o século XVIII, a educação tinha caráter geral. No século XIX, se afirma o aspecto nacional, de caráter cívico ao ensino de cada país, em forma de educação patriótica e nacionalista. Ou seja, a partir desse período do século XIX, houve várias discussões, né, por todo o mundo, entre países, debate sobre como colocar essas ideias em relação a essa ideologia, em relação ao sistema de ensino, em relação à nova escola, a nova forma de ensinar, novos métodos, como o professor deveria estar na sala de aula. Então foram muitas discussões. E aí a educação se tornou uma forma de que cada país começou a pensar como seria a estrutura, os sistemas de ensino dos seus respectivos países, né? Por isso que ele fala aí, ele afirma que no século XIX o aspecto nacional de caráter cívico ao ensino de cada país, em forma de educação patriótica, né, da sua pátria ou nacionalidade, assim como em todas as épocas anteriores. No século XIX, a educação esteve ligada com acontecimentos políticos e sociais. Eu acho que nunca foi diferente, né? Sempre teve atrelado aí aos acontecimentos políticos e sociais. O impacto da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVII, deu origem à concentração de grandes massas de população e à necessidade de cuidar de sua educação. Assim, houve um contínuo esforço para efetivar a educação do ponto de vista nacional, do qual procedem os sistemas nacionais de educação hoje em cada país. Esses sistemas eles são organizados, eles são estruturados, né, da forma que o país entende que vai abranger, né, a toda a população de uma forma satisfatória. A gente sabe que isso tem caminhado a passos muito lentos, mas a gente vê que a educação no nosso país evoluiu, né? Pouco a pouco ela vem evoluindo, dando aí um olhar mais específico para a educação, do qual procedem os sistemas nacionais da educação e as grandes leis de instrução pública de todos os países europeu e americano. Gente, é importante isso, porque no nosso país nós temos a nossa lei magna, a Constituição, né, outorgada em 1988. A gente tem também a lei da educação, que é a LDB, a 93, 94/96, e a gente tem também diretrizes, né, que faz com que esse sistema de ensino funcione de uma forma estruturada, organizada em todo o país. Então, em cada país, em cada continente, né, os países se organizam
e implementam políticas públicas voltadas para a educação nacional para que possa fortalecer e ainda diminuir aí o analfabetismo e dando liberdade a essas pessoas a terem um conhecimento, a buscarem conhecimento. Várias são as transformações ocorridas no século XIX, como mudança nas relações de produção com o sistema fabril, aplicação de conhecimentos científicos e técnicos na agricultura, ampliando a produtividade, introdução de novas fontes de energia como a eletricidade, filantropismo, significa amor à humanidade, e a partir daí um acentuado deslocamento da população do campo para as cidades. E esse período representa a consolidação do poder dos burgueses, em que 1848 se instalam no poder em toda a Europa. O contraste entre pobreza e riqueza é cruel nesse século, e para enfrentar as dificuldades nasce como classe revolucionária o proletariado, que se propõe aos interesses da burguesia. Então, enquanto a gente percebe aí que grande foram as lutas dessas pessoas, da população, reivindicando a educação, reivindicando dias melhores. E a gente sabe que a educação ela é o alicerce, ela é a base para a mudança de comportamento de uma sociedade. E a gente observa que essas reivindicações não partiam dos grandes, partiam de pessoas que ocupavam a população pobre, né? Então, o proletariado ele sempre esteve em busca de uma melhor educação, de um melhor país, e esteve oposto aos interesses da classe burguesa.